frequência da abundância. Capítulo 1. O peso invisível, o despertador, toca às 5h30 da manhã. Mas o som parece ecoar em câmera lenta, como se o tempo tivesse engrossado. Você estica o braço para desligá-lo, mas a mão pesa como ferro, e o botão parece resistir. É sempre assim. Os primeiros minutos do dia já vêm carregados de uma resistência que você não escolheu, mas que parece fazer parte de você. O sono não foi profundo, foi apenas um estado de espera, como se o corpo soubesse, antes mesmo de você abrir os olhos, que o dia não traria alívio. Você se levanta e sente o chão frio nos pés, um lembrete de que o mundo lá fora não parou, mesmo que você queira. A noite foi longa não porque você não dormiu, mas porque o silêncio da madrugada se encheu de pensamentos que você não pediu para ouvir. Contas, prazos, a voz do seu chefe ecoando em sua cabeça. Precisamos aumentar a produtividade, senão vamos perder o contrato. E então, como um reflexo automático, você já começa a calcular mentalmente: se eu trabalhar 2 horas extras, talvez consiga pagar a conta do cartão. Mas, e a luz? E o aluguel? E se eu adoecer? Quem vai pagar? O nó no peito aperta e a respiração fica mais curta, como se o ar estivesse escasso. No banheiro, ao se olhar no espelho, você vê os olhos cansados, as olheiras profundas, a testa enrugada de preocupação. É a mesma pessoa que sorria há anos, mas agora a imagem refletida parece pertencer a outra pessoa. Uma versão mais velha, mais tensa. Você passa água no rosto, mas nem isso alivia a sensação de que está afundando devagar, sem ninguém ao redor para puxar você de volta. Na cozinha, o café transborda da xícara enquanto você tenta mexê-lo, distraída. O líquido quente mancha a camisa, e o cheiro de queimado, misturado ao desespero, preenche o ambiente. Você limpa a mancha com um pano, mas a frustração já está plantada. Por que tudo tem que ser tão difícil? Por que as outras pessoas parecem navegar a vida com facilidade, enquanto você só sente o peso das pedras nos ombros? No ônibus, você se equilibra entre os passageiros apertados, ouvindo risos ao redor. À sua frente, um homem lê um jornal com folhear de páginas, enquanto uma mulher ao lado digita animadamente em seu celular. Você olha pela janela e vê a cidade acordando, os prédios se erguendo, os carros desfilando, as vitrines brilhando. Tudo parece vibrar com energia, menos você. Você se sente como um peixe fora d'água, como se estivesse olhando para o mundo através de um vidro embaçado, sem conseguir tocar nada. Chegando ao trabalho, o chefe já está na porta, braços cruzados, expressão impaciente. O relatório da semana passada não foi aprovado pelo cliente. Precisamos refazer tudo até o final do dia. Você sente o estômago se revirar. Outra tarefa extra. Outra noite sem descanso. E enquanto você anota tudo em um caderno, uma colega passa sorrindo, com um café na mão. Hoje eu vou almoçar fora. Não aguento mais comer salada no escritório. Ela comenta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você sorri de volta, mas por dentro, uma pergunta queima. Por que ela consegue e eu não? À noite, deitada na cama, você tenta relaxar, mas a mente não para. Imagens se repetem, a conta que não fecha, o carro que precisa de conserto, a irmã mais nova pedindo ajuda com o aluguel. E então, como um sussurro, sempre foi assim. Sempre vai ser assim? Ponto. Você aperta os olhos, tentando afastar o pensamento.
mas ele se agarra como uma teia de aranha. É nesse momento que você percebe: isso não é só um dia ruim. Isso é um padrão. Há meses, ou talvez anos, você sente que a vida está travada, como um rio que secou. Você reza, você trabalha, você se sacrifica, mas nada muda. E a cada vez que uma oportunidade passa, você sente que é mais uma prova de que você não está no lugar certo, não na hora certa. Como se o universo tivesse esquecido de você. Capítulo 2. A física do sofrimento. Você já ouviu falar que tudo é energia. Que nós somos feixes de frequências. E que o que atraímos para a nossa vida depende da vibração que emitimos. Pois é. E essa não é uma teoria abstrata, não é um conto de fadas New Age. É física. É química. É a lei mais antiga do universo, que os sábios de todas as épocas tentaram nos ensinar, mas que nós, em nossa pressa, esquecemos. Imagine que você é um rádio. Não um rádio qualquer, mas um daqueles aparelhos antigos, com uma antena que você precisa ajustar para captar a estação certa. Se você gira o dial para 98,5 FM, mas a rádio que você quer ouvir está em 102,3 FM. Não importa quantas vezes você socar o aparelho ou gritar com ele, você não vai ouvir a música que deseja. Você só vai ouvir estática. E é exatamente isso que acontece com a sua vida. Quando você acorda reclamando do trânsito, reclamando do chefe, reclamando de que nada nunca dá certo, você está sintonizado em uma estação de reclamações. E o universo, que é um espelho gigante, te devolve mais motivos para reclamar. Porque o que você foca, você atrai. Se você passa o dia pensando em contas, o universo te manda mais contas A. Se você passa a noite temendo o futuro, o medo se concretizar. Não porque o mundo é cruel, mas porque você está alimentando essa realidade com sua energia e sua energia. Mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo simples. Imagine que você está com medo de perder o emprego. Você acorda pensando nisso, trabalha com o coração na mão. Volta para casa checando o celular a cada 5 minutos. Como se a demissão fosse um bilhete que pudesse chegar a qualquer momento. E o que acontece? Você fica irritado, distrai mais facilmente, comete erros que antes não cometia. Seu chefe, que antes mal notava você, agora começa a olhar com desconfiança. E, inevitavelmente, a demissão chega. Não porque o universo quis te punir, mas porque você vibrou no medo. E o medo atraiu a situação que você temia. Agora, pense no contrário. Imagine que você acorda e, em vez de pensar no pior, você agradece pelo seu emprego. Você acredita que é competente, que merece estar ali, que novas oportunidades estão a caminho. Você vai trabalhar com confiança, faz suas tarefas com calma e até sorri para os colegas. Seu chefe percebe sua postura positiva e começa a te elogiar. E um dia uma promoção chega. Não porque você forçou, mas porque você vibrou na abundância. E a abundância te respondeu. Isso não é magia. É mecânica. É como plantar uma semente. Se você planta uma semente de laranja, não pode colher uma árvore de maçã. Se você planta sementes de medo e escassez, não pode colher uma vida de prosperidade e paz. A lei da ressonância é implacável. Você só recebe aquilo que vibra. E o pior é que nós fomos treinados para vibrar na escassez. Desde crianças, nos ensinaram a economizar, a não gastar, a pensar no pior caso.
Guarda dinheiro para o futuro, dizem. Não seja ingênuo, o mundo é assim, repetem. E assim, nós crescemos com a mentalidade de sobrevivência, mesmo quando não precisamos sobreviver. Mesmo quando temos comida na geladeira, teto sobre nossas cabeças e saúde para viver. Nós continuamos vibrando como se estivéssemos em perigo. E o universo, que é um espelho, reflete de volta essa realidade de escassez. Mas, e se você pudesse mudar o diálogo? E se, em vez de sintonizar na estação do medo, você pudesse sintonizar na estação da confiança, da gratidão, da abundância? Não seria incrível? Capítulo 3. O corpo viciado no estresse. Você já parou para pensar que o seu corpo pode ser viciado no sofrimento? Não no sentido literal, como uma droga, mas no sentido de que ele se acostumou com um estado de alerta constante. E como qualquer vício, quando você tenta sair dele, o corpo resiste. Pense no cortisol, aquele hormônio que seu corpo produz quando você está estressado. Em doses normais, ele é essencial. Ele te ajuda a acordar de manhã, te dá energia para enfrentar um desafio, te protege em situações de perigo. Mas, quando você vive em estado de alerta constante, como muitas pessoas fazem hoje em dia, o cortisol se torna um inimigo. Ele suprime o sistema imunológico, aumenta a pressão arterial, prejudica o sono e até mesmo acelera o envelhecimento. E o pior é que, quando as coisas finalmente ficam calmas, quando você finalmente tem um momento de paz, você estranha. É como se o seu corpo dissesse: espera um minuto, onde está o estresse? Onde está a luta? Eu não sei viver assim. E então, inconscientemente, você cria problemas. Você começa a brigar com o parceiro, a procrastinar no trabalho, a se preocupar com coisas que não têm importância. Tudo para sentir aquela adrenalina que você está acostumado a sentir. É um ciclo vicioso. Você quer paz, mas sua vibração está acostumada com a guerra. Você quer prosperidade, mas sua mente está treinada para sobreviver. E, enquanto você não mudar essa sintonia interna, nada externo vai fazer sentido. Vamos pegar um exemplo concreto. Imagine que você recebe um dinheiro extra no mês, uma bonificação no trabalho, um presente inesperado, ou até mesmo um empréstimo que finalmente foi aprovado. E o que você faz? Em vez de comemorar, você começa a se preocupar. E se esse dinheiro acabar antes do mês que vem? E se eu precisar usar para pagar algo urgente? Em vez de sentir gratidão e confiança, você sente medo e insegurança. E adivinha o que acontece? Você gasta o dinheiro com coisas desnecessárias. Ou o guarda como se fosse um tesouro que pode sumir a qualquer momento. E no final você ainda está na mesma situação de antes. Ou pense em um relacionamento. Você conhece alguém que parece perfeito, que te trata bem, que te faz feliz. Mas, em vez de relaxar e aproveitar, você começa a analisar cada detalhe, cada palavra, cada gesto. Será que ele, ou enterre-o na terra, simbolizando que você está deixando ir o... Você também pode usar ervas como o alecrim para te ajudar nesse processo de liberação. Passo 6. Confie no fluxo, pare de forçar as coisas. Pare de se cobrar tanto. Permita que a vida flua. Quando uma oportunidade aparecer, esteja aberto para recebê-la. Quando um problema surgir, acredite que você tem a capacidade de resolvê-lo. Confie que, se você está vibrando na frequência certa, as coisas vão se alinhar. Passo 7.
Pratique a leveza, comece a incorporar a leveza na sua vida. Dance enquanto faz as tarefas domésticas. Cante no chuveiro. Ria de coisas bobas. Brinque com os animais de estimação. Coma algo que te dê prazer sem culpa. A leveza atrai mais leveza. A alegria atrai mais alegria. Conclusão: a porta está se abrindo. Você não está azarado. Você não está presa. Você não está condenada a viver uma vida de sofrimento e escassez. A porta está se abrindo agora. Cabe a você atravessá-la. O universo não te esqueceu. Ele só está esperando você ajustar o dial do seu rádio interno. Ele só está esperando você fazer a faxina energética da sua casa interna.